quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego de Jericó: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Sente e deixe o Espírito de pé nessa noite, para que você possa entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Essa história que vai estar narrando agora é a história do cego de Jericó, aonde Jesus vai até Jericó agora na saída. Aleluia. Este homem está ali, o homem ao qual nós acabamos de ler. Ele era um cego. A Bíblia não vai dizer se era uma enfermidade, aleluia, que ele já nasceu com ela, ou se foi ao longo da sua infância. A Bíblia não vai narrar. O que a Bíblia nos dá, a informação que a palavra do Senhor nos dá nessa noite, é que ele era um cego, mendigo e filho de Timeu. A Bíblia também não vai dizer nem narrar a história de seu pai, mas ele vai falar da história de um homem, aleluia, ao qual estava na beira do caminho, ao homem ao qual era cego, o homem ao qual estava, aleluia, isolado, aleluia, era um homem extinto da sociedade, porque ele estava ali numa situação ao qual ele era um mendigo, ao qual ele necessitava, ao qual ele pedia esmolas à beira do caminho. Mas agora, aleluia, esse homem ouve falar de Jesus, aleluia. Jesus estava saindo juntamente com os discípulos, e uma numerosa, aleluia, multidão o acompanhava. Nós sabemos, nós leitores da palavra do Senhor, que aonde Jesus chegava, aleluia, os 4 evangelhos vai narrar isso, que onde Jesus estava, onde Jesus chegava, havia sempre por perto ali uma grande multidão, aleluia, que o seguia, porque sabia dos milagres e prodígios que Jesus operava naquele tempo. E o mesmo Jesus que operava naquele tempo é o mesmo Jesus que continua operando nos dias de hoje. Aleluia. E este homem, a palavra acabou de dizer que ele estava à beira do caminho. Aleluia. Ele não estava no caminho, ele estava à beira. E nós, conhecedores da palavra, nós sabemos, aleluia, que a palavra do Senhor está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele estava à beira, à margem do caminho, mas ele não estava no caminho, aleluia. E nessa noite eu já quero começar a liberar para você aqui, homem de Deus, mulher de Deus, que muitas das vezes Deus te chamou, Deus tem um propósito na tua vida, e muitas das vezes
se calou, ele não se conformou, aleluia. Por mais que aquela multidão estava ali, aleluia, tentando impedir, tentando calar a sua boca, tentando silenciá-lo, aleluia, mas quanto mais aqueles olhavam para ele e diziam: ei, o mestre não vai ouvir, ou seja, eles estavam dizendo: cala tua boca, não adianta, aleluia. Quanto mais mandava ele se calar, mais ele clamava, mais ele gritava, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E observando aqui, nós podemos ver aqui, irmãos, que ele aproveitou a oportunidade que ele tinha. Ele não enxergava, mas ele tinha boca, aleluia, e ele clamava, ele aproveitou a oportunidade. E aí eu já observo uma passagem bíblica lá no profeta Jeremias 33:3 que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem, aleluia. Aquele homem era um homem cego, aleluia, mas Jesus não queria somente curá-lo, não queria só dar a visão para ele, mas o Senhor queria dar para ele também a salvação. No versículo 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez mais ele gritava, mais ele clamava. Ou seja, irmão, você está caminhando, você está buscando a presença do Senhor, você está servindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como já foi dito aqui, servir a Deus não vai te isentar, aleluia, de você ser perseguido, de muitos se levantar contra você, para tentar te paralisar, ou até mesmo para olhar para você e dizer: esse aí não é ninguém, esse aí não tem futuro, isso aí é só hoje, pai. E muitas das vezes se levanta dentro de casa, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, Deus ele não precisa ir em conta da opinião humana, não, aleluia, porque a última palavra quem dá na minha, na tua vida é o Senhor. Entenda isso. Muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, clamando, buscando por uma bênção, mas será que nós estamos da forma que o Senhor deseja? Do jeito que o Senhor nos quer que estejamos? Será que nós estamos no caminho? Ou nós estamos à beira do caminho? Não tem como, irmão, receber milagre à beira do caminho. Não tem como. É necessário você estar no caminho, porque quem está no caminho é direcionado por Deus. Aleluia. O versículo 49: parou Jesus, chamou-lhe. Chamaram então o cego e disseram: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus ouviu o clamor dele, porque ele não estava clamando da boca para fora, ele estava clamando a Jesus, que era o autor e o consumador, o dono da vida, aquele que tinha poder. E esse cego reconhecia a autoridade que havia sobre Jesus. A fé dele chamou a atenção de Jesus. Quantos hoje estão dentro da casa do Senhor, mas não tem mais fé? Não ora mais. Aleluia, Jesus. Não busca mais a presença do Senhor. Não escuta mais a voz do Senhor. Quando muitas das vezes o Senhor está te chamando para um particular, aleluia, você não tem entendido o processo que você tem passado, mas é o Senhor dizendo: ei filho, ei filha, desce a minha casa, porque eu quero falar contigo, eu quero ter um particular contigo, eu tenho coisas grandes para te revelar, eu quero falar contigo. Mas você não quer se posicionar, você tem relutado contra o chamado, contra aquilo que Deus tem na tua vida, contra o chamado que Deus te deu. O versículo 50: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Meu Deus, aleluia. Essa capa é algo que trazia vergonha para ele, era algo que o diferenciava daquela sociedade. Quando as pessoas olhavam para ele, via ele com aquela capa, aleluia. Mas ele, aleluia, Jesus chamando ele, ele jogou fora, ele tirou aquela capa. Ou seja, ele renunciou. Ele renunciou àquela capa. Ele renunciou àquela vida de escravidão, àquela vida de tristeza, àquela vida de derrota. Irmãos, Deus falou comigo nessa tarde, eu vou passar. E quando muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor usando capa, aleluia, a capa de dor, capa de derrota, capa de tristeza, de coisa que se passaram, e você fica aí pensando
que Deus tem para mim e para você. Porque você fica ali pensando, aí fica trazendo de volta para a tua vida as coisas do passado. Aleluia! Irmão, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele anda em novidade de vida. As coisas velhas já se passaram. Aleluia! Mas tem pessoas que têm prazer de ficar com aqueles ressentimentos, coisas do passado. Irmão, em nome de Jesus, abra mão disso. Largue de ti, ore. Senhor, eu não tenho força, peça força para o Senhor. Senhor, eu não quero. Eu quero abrir mão dessa angústia. Eu quero abrir mão dessa dor do passado que me fez paralisar no meio do caminho. Que eu não consigo mais, Senhor. Eu não tenho mais força, porque isso impede, irmão. E Deus tem coisas grandes para você. Mas você fica aí usando essa capa de sofrimento, essa capa de dor. Renuncie isso hoje. Você serve um Deus. Você serve o Senhor, que Ele tem poder para mudar a tua história. Aleluia. Tem pessoas que estão com as suas vidas paralisadas. Por quê? Porque ficam usando essa capa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, joga essa capa fora hoje. Porque você serve um Deus poderoso. Um Deus ao qual Ele tem poder para restituir tudo aquilo que você perdeu. E Ele tem poder para te dar 100 vezes mais. Ele clamou. Quando ele clamou, Jesus respondeu. Ó o segredo. Ó o segredo. É clamar. É clamar, clame. Toque Jesus. Chame a atenção de Jesus para Ele entrar com providência na tua vida. Aleluia. O versículo 51 perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Ele chegou com atitude, com persistência. Persistência por quê? E foco. Persistência porque por mais que tentavam calar ele, ele continuava cantando, buscando. O foco é que ele queria um milagre. Ele estava decidido a receber o milagre dele. Tanto que quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: mestre, eu quero me ver. Jesus não deu só uma visão para ele, uma visão para ver, mas o Senhor Jesus, Ele deu uma visão. Ele deu uma visão espiritual para aquele homem. Jesus tirou a escama que estava nos olhos daquele homem, assim como o Senhor fez na vida de Paulo. Quando Paulo teve, aleluia, um encontro verdadeiro com Jesus, o Senhor tirou dos olhos deles a escama. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, mas ainda estamos com escama nos olhos. Não estamos entendendo, não conseguimos ver, aleluia, além da situação. Por quê? Provação, irmãos, é para todos nós. Você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todos os heróis da fé foram provados. Todos foram provados, mas foram também aprovados. Nós não somos melhores que eles. Então, é como já foi falado aqui nessa noite: no mundo tereis aflição. Mas tem de tudo. Levanta a cabeça, para com esse negócio de andar cabeça baixa, para ser de Deus. Porque as pessoas que estão aí fora, eles ficam te observando, meu irmão. Eles olham para você, eles observam a tua vida. A palavra do Senhor diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E tem pessoas observando a tua vida, o jeito que você fala, as tuas atitudes, quem é você. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele recebeu a bênção e acompanhou Jesus. Acompanhou Jesus. Entenda uma coisa, igreja: